Boa noite a todos. Valeu pela presença de vocês. Meu nome é Marcos Imaizumi. Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de monetização em jogos, até com um pouquinho de ênfase em mobile gaming, que é talvez um dos modelos de negócio que provavelmente é o que vai ser responsável pela maior parte de geração de grana, né, na indústria. Mas a ideia aqui é compartilhar algumas experiências, algumas tendências, algumas práticas de mercado que os mercados mais maduros praticam, e os grandes publishers, né, os grandes estúdios praticam, e a gente percebe que aqui no Brasil também os estúdios brasileiros e os desenvolvedores indies também, obviamente, acabam seguindo todas as mesmas práticas, as mesmas tendências, porque apesar de tudo, apesar dos jogos serem um tipo de serviço que você tem muita liberdade para usar criatividade, viajar na maionese do jeito que você quiser, mas se você quiser ter realmente um sucesso comercial, infelizmente você tem que acabar seguindo umas regras de mercado, né? E infelizmente, para a grana chegar no seu bolso, você invariavelmente você tem que se relacionar com empresas da indústria, com normas, com padrões que justamente possibilitam que a indústria se organize, né, e você consiga realmente criar modelos de negócios que todo mundo consegue, na verdade, participar. Bom, eu atualmente eu trabalho para a Glispa. Para quem nunca ouviu falar, a Glispa é uma empresa alemã, é uma empresa global. A definição da Glispa, ela é uma EdTech. EdTech, agora que vocês forem entrar no mercado, vão começar a ter contato bastante com o ecossistema de negócios digital. Invariavelmente vocês vão estar em contato muito com empresas relacionadas à publicidade ou que fazem mobile marketing. E o mobile marketing, na verdade, o que é? São todos os tipos de atividades, de serviços que tanto os desenvolvedores de aplicativos como as empresas que querem de alguma forma fazer negócio com plataformas móveis, elas precisam de uma tecnologia. É uma tecnologia que, na verdade, possibilita você juntar anunciantes com os desenvolvedores de aplicativos ou de jogos, inclusive. E uma EdTech, ela desenvolve, na verdade, exatamente o algoritmo e a plataforma tecnológica que cria, então, uma rede de anunciantes e uma rede de publicadores, né, ou publishers, ou jogos, ou apps, né, vamos chamar assim. Mas no mercado a gente chama, na verdade, então, de publisher, todo desenvolvedor, toda empresa que desenvolve algum aplicativo, um game, um site, né, ou seja, vem justamente de publishing, né, de publicação. Tá? Então, tudo que quando vocês ouvirem falar de publisher, vocês podem entender então que ou é um app, ou é um jogo, ou é um site, ou seja, é alguma plataforma que tem conteúdo lá dentro, seja um serviço ou seja simplesmente um conteúdo para leitura, como notícias e tal. E na verdade o conceito do publishing é que ele tem por trás, na verdade, o que eles têm em comum, né? Um game, um app ou uma página de notícia. Eles têm audiência, né? A audiência, então, no final das contas, é a quantidade de usuários que estão usando essas plataformas, tá? Então a Glispa é uma empresa global. A gente tem basicamente dois tipos de serviços. Um deles é o que a gente chama de User Acquisition, ou seja, toda a parte de negócios que possibilita que uma empresa ou uma pessoa consiga aumentar a sua base de usuários, né? Então provavelmente vocês usam aplicativos diversos. Vocês já viram lá propaganda de games, do Candy Crush, já viram propaganda do Uber, propaganda do 99 Táxi. E vocês já perceberam que esse tipo de propaganda é aquela que quando você clica, ele te manda para a página da Store. E da Store você tem a possibilidade de baixar o aplicativo ou não, né?
Cada vez que você baixar um aplicativo vindo de um banner, é o que a gente chama de aquisição de um install, né? Ou aquisição de usuário. E a Glisp é muito forte mundialmente com esse tipo de serviço. Então a gente atende, por exemplo, empresas grandes como os desenvolvedores de jogos, a King, a Supercell, a Machine Zone. A gente atende daí, obviamente, não só games, mas empresas que a gente chama de mobile first, ou são empresas que trabalham com uma plataforma mobile como principal área de negócio. Então, por exemplo, a Movile, que tem iFood, Play Kids, né, tem basicamente então aplicativos. Então, esse é um lado do negócio. O outro negócio que a gente tem é a monetização, né? E monetização, no nosso caso, o que seria? É uma solução em que desenvolvedores de aplicativos podem integrar um SDK dentro do app, dentro do projeto do app, para justamente começar a fazer aparecer propaganda. Ou seja, se você quer ganhar dinheiro, se tem um aplicativo que tem muito tráfego, que tem muita audiência, você consegue, obviamente, gerar receita mostrando publicidade lá dentro, né? Então, a Glisp então trabalha basicamente com user acquisition, de um lado então os anunciantes e do outro lado os publishers, né? Porque o serviço de monetização então é de interesse dos publishers. Eles que têm um aplicativo, eles têm um inventário, eles têm a audiência e vão querer então tentar monetizar essa audiência de alguma forma. Eu, na verdade, apesar de hoje trabalhar com uma empresa que é 100% focada em mobile, né, não necessariamente games, mas o meu histórico profissional, na verdade, ele é bem mais aprofundado em empresas de jogos. Eu comecei realmente numa empresa de games em 2006, mais ou menos, com o Habbo Hotel. Não sei se alguém chegou a jogar. Era uma social network, né, para adolescentes, para crianças, e que era um MMO, né, na verdade. E essa empresa eu trabalhava como country manager, ou seja, o gerente geral do escritório aqui no Brasil, e operava então esse negócio aqui para o mercado brasileiro. Mas a minha história com games, na verdade, começou muito cedo. Eu acho que, como a maioria daqui, acho que todo mundo tomou gosto pelos jogos desde criança, aquela coisa toda. Para mim não foi diferente. Provavelmente eu joguei alguns consoles que vocês não jogaram, porque eu sou um pouquinho mais velho que vocês, apesar da minha cara de 18 anos, mas então eu sou desde a época do Atari, do Intellivision e né, todos aqueles primeiros consoles e tal, tudo mais. Odyssey, enfim. E eu, na verdade, meu relacionamento com games profissionalmente começou com 13 anos. Com 13 anos, na época a gente jogava aquele Nintendinho, né, Nintendo 8 bits, e eu tinha lá uma dúzia de jogos, eu e um amigo meu, e a gente começou a alugar as fitas para os nossos colegas de colégio, porque a gente fez uma conta. Eu falei, pô, se a gente tem 10 fitas aqui, se a gente alugar as 10 fitas todo dia, durante uma semana, a cada uma semana e meia, a gente consegue comprar um jogo novo. E na época o preço de aluguel de uma fita era mais ou menos $1. E os jogos naquela época era difícil ter jogo pirata. Então os cartuchos, eram aqueles cartuchos originais da Nintendo, e custavam super caro, eram tipo $70 cada joguinho. Então pra gente moleque, né, a maior dificuldade era realmente comprar jogo novo, né? E só conseguia comprar quando vinha, tipo, algum cara ia pro Paraguai, aquela coisa toda, ou quando tinha algum parente que vinha dos Estados Unidos ou do Japão que trazia. Então era super difícil, né? Então o modelo de negócio de alugar teve uma época áurea, né, de locadoras, né? Tipo, todo locador de bairro tinha, e daí alugava as fitas de Master System, Mega Drive, aquela coisa toda. E eu comecei então com 13 anos e eu fui fechar a minha locadora depois que me formei. Eu me formei em administração em 98, então lá pelos meados de 2000 mais ou menos eu encerrei o negócio de locadora, porque naquela época inclusive a plataforma os consoles já tinham mudado, já tinham ido pro DVD, pro CD, né? Então PlayStation.
E aí inviabilizava o negócio de locadora, porque você alugava o CD e ele no mínimo ele vinha riscado. Se não vinha quebrado, se não vinha rachado. Então era um problema administrar esse tipo de coisa. Então a gente largou, eu larguei o negócio, vendi e fui levar uma vida normal, fui trabalhar, né? Só que, na verdade, por coincidência, eu acabei então indo pro mercado e acabei indo justamente para a área de jogos de novo. Minha primeira empresa que eu trabalhei depois que eu me formei foi o grupo Play Center. Não sei se alguém lembra do parque Play Center. E antigamente, até um tempo atrás, ainda existiam dentro dos shoppings as Playlands, né, os arcades e tal. E eu trabalhava no grupo Play Center, eu era gerente das Playlands, né? Então um dos meus trabalhos era definir quais máquinas ficavam em tais lojas, ah, porque cada loja, dependendo da cidade, do bairro, assim, eles tinham um perfil de pessoas que iam lá diferentes. Então tinha loja que ia mais adolescente, mais a galera mais hardcore, tinha tinha outras lojas que iam mais família, então ia bastante criança, então tinha aquelas máquinas os carrinhos, aquele de bater na cabeça do jacaré, umas coisas bem bobinhas assim para ficar tirando aqueles tickets, né? Aquele que se trocava por prêmios. E depois do Play Center, então eu acabei indo para empresas online, né? Então o meu histórico foi sempre voltado para o digital, né? O que a gente chama de negócios digitais. Então daí eu fui para o Yahoo, lá eu trabalhei como gerente de produto. Obviamente das minhas propriedades lá era o canal de games. Só que na época os jogos que tinham no portal eram muito chatos, era só aqueles jogos de jogo de turno ou fantasy games. Não sei se alguém chegou a jogar isso aí, mas quando tinha um jogo de futebol, você pegava e montava um time, tudo assim em texto, basicamente, e esperava uma rodada para ver se você ganhou ou perdeu, ia somando pontos, enfim, era tipo um manager, né? Hoje, atualmente existem os jogos manager. Naquela época chamava fantasy, só que era muito pior porque não tinha imagem nenhuma, não tinha animação, era chato pra caramba. Enfim, e a partir daí, então, eu comecei daí me envolver mais com empresas puramente de jogos, publishers internacionais, que tinham como característica já estar numa fase de expansão de negócios, ou seja, essas empresas no país de origem, elas já tinham meio que saturado o mercado, né, já tinham meio que pegado o mercado que eles queriam e já estavam então em fase de expandir o negócio para outros países. O Brasil foi sempre um dos países alvo de todo grande publisher. Então você pode ver, todas as grandes publishers elas lançam os jogos em português. Por quê? Porque o mercado brasileiro é realmente muito forte em termos de consumo, né? O mercado brasileiro acho que é o quarto ou quinto já em termos de consumo, mesmo em número de usuários, realmente é muito forte. Mas em consumo, o que a gente precisa agora melhorar então é, na verdade, fazer a indústria crescer no sentido de desenvolver, né? Então por isso que é importante que vocês que já estão meio que de uma forma ou de outra trabalhando, se especializando com toda essa parte de design, programação, audiovisual e tudo mais, é um mercado que, sim, vocês têm muito espaço, né? Não só espaço internacional, ou seja, de ter oportunidades de ir para fora, mas a quantidade de empresas, de empreendedores nacionais que tem crescido nos últimos anos é animal, né? Então, provavelmente alguém aqui já foi na Brasil Game Show, né? Já sabe qual que é o tamanho desse evento, que cada ano que passa ela aumenta, cada vez é mais gente, é insuportável de lá, sinceramente. Tem o Big Festival, que é um festival voltado para jogos independentes. Eu acredito que em termos de negócios ou em termos de bagagem profissional, acho que esse é um dos eventos bacanas que vocês podem lá estar participando, vendo que tipo de produção, nível de produção que a galera está fazendo. Enfim, então o Brasil hoje eu acho que é um mercado assim muito forte, é uma promessa, apesar da crise, aquela coisa, né, a história toda, a corrupção, mas é um mercado assim que ainda cresce mais que a média dos mercados mais maduros e a indústria nacional tá se fortalecendo, né? Inclusive agora cada vez mais tem apoio mais da área pública, né? Hoje a indústria de jogos no Brasil ela já faz parte inclusive do grupo audiovisual,
né, que é controlado ali pela Ancine, então já entra junto na mesma categoria em termos de incentivos, de subsídios, por esse lado, como o cinema e tal. Então, assim, eu acho que para quem quer seguir a carreira, acho que tem espaço. Como vocês sabem, a indústria é super grande. Na verdade, ela não se limita simplesmente a design, não se limita simplesmente à administração, à programação, mas, por exemplo, se você for imaginar, então, tudo que é relacionado à área comercial, marketing e tal, tudo mais, vocês têm espaço para qualquer tipo de competência. Antes de falar, então, realmente de monetização em si, eu acho que é, então, importante sempre você ter saber onde você está, assim, qual que é o tamanho do mercado, para você ter ideia de ordens de grandeza, tipo, o que está acontecendo no mundo, que tipo de plataformas estão vendendo mais, né, que tipo de gêneros de jogos estão sendo mais consumidos e que tipo de hardware está sendo mais consumido também. E também ficar esperto quais são as tendências de baixa, né? Ou seja, que tipo de plataformas, que tipo de gênero, que tipo de mecânica que já não está mais vendendo tanto. Que tem que justamente tentar estar sempre um passo à frente das tendências das coisas e estar assim, super antenado, porque, pô, dependendo do escopo do projeto, o jogo demora 1 ano e meio, 2, 3, né? Para ficar pronto. Pô, em 3 anos, gente, acontece muita coisa. Né? Uma troca de geração de console a cada quantos anos? 5 anos, mais ou menos, está trocando, né? Então, pô... Oi? 7 anos. Né? Ou seja, se você perder metade desse tempo para desenvolver o jogo, você tem muito pouco tempo depois para monetizar ele, né? Para vender ele. Então, enfim. Então, alguns números. É sempre importante então, você ter ideia de grandeza. Pô, o mercado de games ele é maior que a indústria de cinema hoje, de verdade. Né? É quase 100 bi que faturou nesse ano passado. As principais regiões de consumo de jogos, a Ásia, né? E América do Norte, a Europa ali, o lado, né, mais rico, Alemanha, França, tal, que eles consomem muito. E a América Latina, apesar de ser grande, o Brasil é grande, aquele não é, pô, você representa ainda 4%, né? Mas para você ver como tem dinheiro nesse mercado e, obviamente, vai pensar, não é porque eu não estou nos Estados Unidos, então não vou trabalhar com ele. Não, tem espaço pra caramba. E outra, uma coisa que é importante, assim, já tem em mente desde sempre, né? A indústria de jogos, ela é internacional por natureza, tá? Então, na minha opinião pessoal, eu acho que é uma besteira, por exemplo, você pensar num projeto só para o mercado nacional. Tá? Por quê? Porque se a gente for pensar em termos de negócio, era só voltar no gráfico ali anterior e você vê onde está 96% do dinheiro. Né? Tá todo menos na América Latina. Então é muito comum hoje os desenvolvedores desenvolverem, por exemplo, sempre em inglês. O projeto, por mais que seja um jogo que vá ser o mercado principal brasileiro, mas desenvolve ele todo em inglês, com as strings em inglês, tudo em inglês, sabe? Mesmo o texto, a parte narrativa, de roteiro, tudo em inglês, porque é mais fácil depois você pegar e localizar para outra língua. Porque o inglês, toda a codificação é em inglês, sabe? A parte técnica vai ser em inglês. Então você desenvolve em inglês e depois você localiza para onde você quiser. O maior crescimento do mercado então foi na Ásia. Né? Tem muita gente que fala, então vamos vender jogo para a China e tal. Só que daí tem algumas coisas. Apesar da Ásia, por exemplo, ser o maior mercado, é um mercado super difícil de entrar. De entrar porque o marketing lá é difícil, a forma como os asiáticos compram um jogo é totalmente diferente. Pra vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, se for pensar em jogos mobile, a gente tem lá aqui Play Store, Google, App Store, Amazon e tem alguns marketplaces que você pode baixar o APK. Né? Vamos meia dúzia no máximo. Cara, na China, se eu não me engano, são mais de 2.000 stores diferentes. Né? E o modelo não tem App Store lá. Então, o modelo de ser distribuição, o modelo, né, esse marketing aqui no Brasil, a gente faz muito marketing em cima da Play Store.
né? Tentar um destaque, editor's choice, aquela coisa toda, tudo voltado para o marketing de App Store. Lá é diferente. Então, não que o produto brasileiro não seja bom o suficiente para chegar lá. Ele é bom, só que o difícil é você daí comercializar ele, né? Enfim, daí vocês vão perceber que no mundo inteiro cada mercado ele tem uma característica particular e obviamente no momento que vocês se sentirem confortáveis em estar indo para um mercado estrangeiro, provavelmente vocês já devem ter feito o trabalho de casa, estudado como que são os canais de distribuição, como que são os modelos de pagamento e aquela coisa toda. O Brasil, acho que assim, todos esses dados, gente, vocês sempre podem encontrar na internet mesmo, não são dados fechados. A maioria dessas pesquisas vocês encontram fazendo uma simples pesquisa e é sempre bom vocês terem uma ideia de grandeza das coisas. Aqui no Brasil a gente tem uma base de jogadores de aproximadamente 40 milhões de pessoas, né? E essa base cresceu muito nos últimos tempos graças à plataforma mobile, porque o que aconteceu? Você teve um surgimento de base de jogadores que antes não eram jogadores. Por exemplo, minha mãe, minha tia, minha avó, que nunca tinham jogado, mas a partir do momento que elas têm um iPhone, um smartphone, eu consegui jogar o Candy Crush, a coisa mais fácil do mundo, né? E acreditem, esse público, que é um público mais iniciante, um público beginner, né? Ou seja, que não era o gamer, mas que agora está consumindo games, esses caras são normalmente os que mais consomem, que pagam, né? Que pagam alguma coisa. Porque a gente que é meio já gente manjado, fala assim, vamos achar uma cópia pirata, vamos achar um crackzinho para pegar licença, tem sempre uma maneira. Mas, o pessoal que simplesmente é novo pro mercado, eles têm que comprar, adquirir os jogos das vias normais, né? E esse, na verdade, é o modelo certo. Então, eles consomem muito e, obviamente, representam a parte relevante em termos de faturamento da indústria. Aqui um pouco, uma outra particularidade. Dos, sei lá, centenas de países que tem no mundo, quase 90% da grana se concentra em apenas 20 mercados, esses 20 países. Então, quando vocês forem fazer um plano de expansão internacional do jogo de vocês se concentram nesses 20, não vai pegar Serra Leoa, uns lugares que não tem nada a ver. Foca nos caras nesses países que realmente é o que interessam, né, para fazer a sua expansão. E agora a gente começa a falar um pouquinho de monetização. O que é monetização no final das contas? Né? O que é o conceito de você monetizar? Monetizar é vender, né? Só que a decisão de você comprar alguma coisa só acontece quando você realmente se sente confortável, você vê valor em alguma coisa para comprar, certo? Né? Então, ou seja, é um pouco mais, até um pouco assim, você está pagando pela sua experiência, pela uma experiência agradável, né? Pelo conforto, e você vai saber quando você pagar aquele jogo, o que você vai ter de diversão por várias horas, aquela coisa toda. E a monetização, do ponto de vista do publisher, né, do desenvolvedor, é na verdade então uma equação, um equilíbrio entre o que você, o quanto que você gera de receita para você e o quanto que ou seja, por quanto você quer vender e o quanto que o usuário quer pagar, né? É mais ou menos isso. Então por isso que, por exemplo, o tema precificar as coisas é muito difícil. Assim, estou fazendo um jogo aqui, um jogo de plataforma 2D. Quanto que você acha que eu devo cobrar? Cara, dependendo para quem você quer vender, depende de quanto ele quer pagar. Parece uma resposta idiota, mas no fundo é exatamente isso que acontece. Porque o que você pode fazer? Você pode simplesmente tentar lançar um jogo por R$100 e depois de 3 meses descobriu que ninguém comprou. Assim, putz, então calma aí, então vou abaixar. Baixa então para 10. Puta, para 10, para todo mundo que você apresentou, vendeu. Só que de repente você perdeu uma otimização, porque de repente 10 estava muito barato, né? Se eu estivesse vendendo por 15, de repente por R$15 o pessoal também ia comprar, de repente a maioria das pessoas. E já tá falando que o áudio tá um pouquinho baixo, se puder falar um pouquinho mais alto. tá. Aí. Muito bem. Então,
esse é um pouco uma coisa bem filosófica, tá? Mas vai fazer muito sentido quando vocês estiverem desenvolvendo, assim, quero fazer um jogo parecido com tal, quero fazer um jogo parecido com esse, quero que seja do nível esse, vou usar, então vou contratar três designers para fazer só a parte de polimento do coisa. Enfim, tudo tem sua contrapartida. Você quer fazer um jogo fodão, um super jogo mega hardcore, beleza, você vai tem que ter recursos, né, para fazer isso. Ele vai sair mais caro, ele vai ficar muito melhor também, de repente, graficamente, vai ter um apelo comercial maior, você pode vender mais caro. Agora, um jogo mais simples, obviamente as pessoas vão enxergar um valor menor, então você pode vender mais barato. Isso, na verdade, é o que você vai encontrar daqui para frente. Se a gente voltar um pouquinho aqui para um pouco de números, então, por exemplo, olha, aqui ele tem um rankingzinho aí dos jogos que não foi nem de faturamento, foram os jogos mais caros de produzir, né? Então, o Destiny foi um dos jogos mais caros de produzir, tipo 310 milhões de libras. Gente, isso é grana pra caramba, né? Aqui vocês vão ver que nessa lista aqui, obviamente, só tem jogo de PC e console, né? Ou seja, os que realmente custaram mais caros e tal. Por quê? Porque a plataforma justamente te propicia que você faça um jogo super complexo, né? Com muito gráfico, com muito áudio, com muito processamento. E a plataforma de console e PC é que consegue gerar, né, esse tipo de processamento. Uma plataforma mobile, um celular, obviamente não vai acontecer isso. Em termos de importância, né? Importância no sentido de quais são as plataformas que os desenvolvedores e que gera mais negócio no final das contas em termos de dinheiro, né? Putz, ainda PC é a plataforma que mais movimenta negócios, tá? Mas se você fizer uma comparação, por exemplo, quantos jogos para PC você acha que lança no ano e quantos jogos para mobile você acha que lança no ano, né? Então, e outra, jogos para PC, vamos imaginar esses jogos AAA. Desses jogos, eu tenho certeza que poucos desses jogos representam a maior parte do dinheiro da indústria. Porque são jogos que realmente vendem muito, né? Tipo os Call of Duty da vida, né? Os Overwatches e tudo mais, né? Esses jogos mais hardcore, eles realmente eles geram muito mais dinheiro, mas são poucas empresas que ficam com todo esse dinheiro, né? Se você é um desenvolvedor menor, provavelmente é muito mais negócio você, em termos, pensando em retorno do seu investimento, fazer produções que de repente nem são tão mainstream assim, mas você tem um faturamento que, obviamente, não vai precisar ficar aparecendo em ranking nenhum, mas vai te pagar o seu custo de desenvolvimento e vai te dar uma grana, né? Então, quando vocês... Aqui a minha mensagem é o seguinte: quando vocês verem esses rankings, jogo mais vendido, tal, é legal para você saber, pra você entender qual que é o tamanho da empresa, quem que está fazendo esse tipo de coisa, pra você fazer um comparativo, por exemplo, um Destiny. Quantas pessoas você acha que tinha para produzir aquilo lá? Sei lá, mais de 200 pessoas, talvez, né? Mas enfim, para vocês entenderem, na verdade, sempre ter a clara consciência de recurso, né? O quanto custa recurso, quanto custa tempo, né? Você imagina se com 200 pessoas o cara levou 2 anos e meio para fazer, imagina se ele tivesse só 50 pessoas, né? Então, por exemplo, já é comum você ver, por exemplo, grandes estúdios que eles têm que de repente refazer o projeto todo de novo, porque de repente mudou a engine, né? Quando mudou a engine lá, engine 3 para engine 4, a Unreal, né? Do 3 para 4, sei lá. Eu não sei, lembro qual jogo que os caras estavam com um negócio já 50%. Na hora que lançou outra engine, eles falaram, dá para fazer muito mais coisas, só que agora vai ter que readaptar tudo, né? Tiveram que fazer praticamente tudo de novo, né? Então, por isso que eu digo assim, time frame das coisas, né? O tempo que você leva para desenvolver as coisas tem que estar tudo sempre meio que planejado de acordo com que os outros fatores também, como os outros fatores também estão evoluindo. Aqui ele fala um pouco então da grana, ó. Quais são as plataformas que levam mais a grana? Então PC,
é ainda a plataforma que leva mais dinheiro, mesmo que eu tenho certeza que tem menos títulos que mobile, né? Mas daí ele põe aqui alguns consoles e tal, tudo mais, mas enfim, só para vocês terem uma ideia. Esse tipo de informação, como eu falei, vocês conseguem pegar por aí. Agora, então, mais específico para monetização. Se for pensar hoje em tipo, modelos de negócio. Modelo de negócio é como que você vai vender o seu jogo, né? Você vai vender ele premium, no sentido, a pessoa para jogar, para dar uma olhadinha nele já tem que pagar, comprar ele inteiro, ou é um estilo modelo free to play, ou na verdade você vai dar de graça e o seu modelo de receita vai ser ads, né, publicidade. Então você tem vários modelos de negócio. Você tem assinatura, né? Tipo, normalmente jogos para criança, tipo Play Kids. Play Kids é bem assinatura, porque é um modelo de venda, um modelo de distribuição que condiz muito com o público-alvo, né? O público, na verdade, que compra, é os pais. O pai não tem saco de ficar a cada 2 dias ficar comprando mais um pacotinho de moeda para o menino lá gastar. Ele fala assim, meu, paga uma vez por mês, debita da minha conta bancária isso aí e tal, e deixa o menino se divertir o quanto ele quiser, né? Então esse, por exemplo, é uma característica de jogos infantis, que tem que facilitar o modo de compra das coisas. E aqui eles têm uma pesquisa que mostrou assim, quais são os modelos de monetização mais usados, por exemplo, nesse caso aqui, por exemplo, em mobile, só em plataformas móveis. Interstitial, para quem não sabe, é ad, é um formato de anúncio. Então, ou seja, 50% dos aplicativos de jogos usam esse modelo de monetização, estão usando esse modelo de monetização. IAP é in-app purchase, então os free-to-plays da vida, né? Candy Crush, Clash Royale, né? Clash of Clans, que você joga de graça e depois vai comprando, compras in-app. Daí banners. Banners é publicidade, vídeo é publicidade, Offerwall é publicidade, AppWall é publicidade, Premium é o que a gente falou. Tem que pagar pra jogar. Tipo, em mobile é o Monument Valley, por exemplo, né? Ou alguns jogos mais um pouco mais hardcore, por exemplo, você pega os Forza, os jogos, né, da EA, por exemplo, eles são todos Premium. Subscription, que é assinatura, daí Rewards, enfim. Tá? Então você tem N modelos de negócio e cada modelo de negócio ele se adequa melhor dependendo do tipo, do gênero do jogo e o público-alvo que você quer atingir. Para entender monetização, vocês precisam então, na verdade, entender também o conceito de funil de conversão. Funil de conversão é uma teoria que não é simplesmente, não é só de games, mas ela existe em todos os modelos de negócio, praticamente. Que ele diz o quê? Que é realmente um funil. Então, assim, você tem a primeira fase que é a aquisição, ou seja, aquisição e promoção. É o momento em que você está mostrando o seu jogo, o seu produto, para o maior número de pessoas possíveis, né? Daí, desse monte de gente que você mostrou, apenas alguma parte desse pessoal realmente vai pegar e vai, de repente, começar a experimentar o seu jogo. Fala assim, beleza, vou jogar o seu jogo aqui. Desses, apenas uma parte realmente vai gostar. Grande parte das pessoas fala assim, não era isso que eu queria, não gostei, putz, muito fácil, muito difícil, trava toda hora, enfim, o cara sai fora. E tem uma parcela da galera que realmente gostou, virou fã, ficou realmente engajado e essa pessoa começa a comprar, né? Então, a ideia do funil, a teoria do funil é exatamente isso, que dos estágios de aquisição, retenção, engajamento e venda, na verdade, o número de pessoas diminui, né, no final das contas. E é em cima desses cálculos, desses números de usuários, por exemplo, na fase de promoção, e depois na fase de engajamento, e depois na fase de monetização, é que saem todas as teorias de negócios. Então, quando vocês estiverem comercializando já algum aplicativo, algum jogo, tá? Vocês vão perceber que todas as suas métricas de análise de performance, né? Quantas pessoas estão jogando por dia, quantas vezes por dia, qual que é o tempo de sessão de cada jogador,
qual que é a média valor de compra de toda pessoa que compra, alguma coisa. Todas essas métricas e esses números, na verdade, eles estão dentro dessa teoria do funil. E a ideia é o seguinte, para você ter ROI é lucro, né? Na tradução é lucro, ou seja, para você ter lucro com o seu produto, o que ele fala de uma maneira bem simples? Todo o dinheiro, esforço, tempo, recurso que você gasta lá na fase de promoção, de aquisição, esse custo, esse esforço todo tem que ser menor ou ele tem que ser compensado por tudo que você gera de receita no final, lá naquelas pessoinhas. Entendeu? O número menor de pessoas que realmente compraram. Esse dinheiro, todo esse valor que foi criado ali, ele tem que ser maior de todo o seu esforço que você fez para desenvolver o jogo e promover ele. Tá? Porque senão você está tendo prejuízo. Esse que é o ponto. E para entender isso aí, tipo, para entender o que é lucro, o que não é lucro, quando que é lucro, quando não é, como que eu faço essa conta, essa é a métrica, o conceito mais importante, seja de monetização, seja de marketing, de qualquer área relacionada a negócios em jogos. Não só em jogos, mas em aplicativos, qualquer negócio digital, que é o Lifetime Value. Lifetime Value, o que é? É o valor gerado, seja em termos de dinheiro mesmo, receita ou alguma coisa que esse seu jogador, seu usuário trouxe para você, trouxe para sua empresa. Então, a ideia qual que é o seguinte, o lifetime value, o valor, ele aumenta, obviamente, de acordo com o quanto de dinheiro, monetização que essa pessoa trouxe para você, ou seja, se ela compra o seu jogo, se ela ficar comprando moedinha sempre, aquela coisa toda, mas também leva em consideração, por exemplo, o poder de engajamento e de retenção dela. Vamos imaginar que o seu jogo, por exemplo, o seu aplicativo, você não precisa comprar nada, você não precisa gastar dinheiro para comprar, você simplesmente monetiza através de anúncio, de ads. Então, como é que você ganha mais dinheiro com ads? Se você tiver mais paid views, né? Se as pessoas estiverem jogando mais e ficarem vendo mais banners toda hora, ou seja, quanto mais banner você conseguir mostrar. Se você está falando que você está aumentando o número de vezes que a pessoa está vendo um banner, é porque você está dizendo que a retenção dessa pessoa no seu jogo é maior, porque ela está ficando mais tempo lá, né? Então ela vê mais vezes um anúncio. Então no final das contas ela cria valor, né? Se ela está consumindo os seus ads, o anunciante está pagando para você pelos esses ads consumidos, então ela realmente, esse usuário está gerando valor. Pergunta. Você falou que gera a monetização quando a pessoa clica no banner e instala a partir do seu jogo, no caso. Sim. Essa ideia de ficar toda hora colocando o banner aparecendo para poder gerar, mas não pode também gerar um certo incômodo na pessoa? Sim. Sim, e na verdade eu até acho que eu vou comentar isso um pouquinho mais pra frente, mas é exato isso. Hoje, como vocês viram nos gráficos anteriores, metade da grana que rola hoje no mercado tá vindo de ads. Então calma aí. E os gráficos mostram que cada ano que passa a tendência é dessa grana aumentar. Se fosse tão ruim assim, da maioria das pessoas reclamar e não tá gostando, falar, vou parar de jogar, essa grana não estava aumentando, certo? O que está acontecendo na verdade hoje? Hoje você tem um aperfeiçoamento do modo como você mostra anúncio para as pessoas. Então hoje não é mais só banner, aquele banner que você está lá jogando e de repente aparece um interstitial na sua frente ocupando a tela toda e você perde sua jogada, realmente é um saco. Ou um banner com áudio que fica te irritando, enfim. Esse tipo de prática, na verdade, os publishers sérios, eles não deixam mais isso acontecer. Porque isso, existem já estudos que falam assim, a sua monetização através de publicidade, por exemplo, aumenta quando o grau de satisfação do seu usuário em termos de user experience, né, em termos de UX, em termos de navegação e tudo mais, é alto. Então, hoje você tem tipos de anúncio que são chamados native ads, que são anúncios que são colocados dentro do contexto do jogo, de forma como se ele fizesse até parte do jogo. Ou você tem, por exemplo, rewarding vídeos, rewarding ads, que é quando você morreu todas as vidas, ele fala assim, ó, vou te dar mais uma chance, assista esse vídeo, tal. Se fosse tão ruim assim, o pessoal não estava lá assistindo para ganhar uma moedinha a mais, né?
E no final das contas, até vou abrir um parênteses até para esse, justamente por exemplo do Rewarding Ads. Esse é um tipo de anúncio que além de te dar dinheiro, porque para cada vídeo assistido você ganha uma grana, mas ele tem pro desenvolvedor ele tem um efeito também de aumentar a retenção do jogo. Porque assim, você simplesmente conseguiu fazer com que o jogador ficasse mais um tempo jogando, né? Mais um tempo, e vai que nesse tempo ele fala assim, então agora eu vou comprar alguma coisa, entendeu? Então, ou seja, você está aumentando o time spent, você está aumentando vezes de play, número de gameplays, e ainda está criando uma chance do cara realmente comprar alguma coisa de verdade, né? Então, enfim, respondendo a sua pergunta, sim, é verdade, inclusive essa que é a grande, o que separa, por exemplo, os bons publishers dos que ainda não entenderam como que o jogo funciona. Você quer fazer dinheiro com ads? Beleza. Só que você tem que entender uma coisa, você tem que mostrar um ad que seja relevante para o usuário, porque assim, tem propaganda que realmente é interessante, que às vezes você é impactado, depois você pode até não clicar, mas o anúncio de repente fez sentido para você e tal. Se ele não estiver atrapalhando sua navegação, cara, ok, não tenho por que reclamar, né? Então a ideia é mais em relação a não quebrar o tal do user experience, tá? Mas depois a gente vai falar mais nisso, eu vou te mostrar uns exemplos e o negócio funciona, tá? Eu não sou como é que chama? O cara que fica protegendo os ads nem nada, porque eu sei que tem tipo de aplicação, tem tipo de jogo que, não faz sentido ter nenhum tipo, né? Agora tem uns que faz todo sentido ter. Inclusive tem gente, eu acho que eu posso dizer que é uma grande parte, se não é quase metade das pessoas que usam o aplicativo ou jogam, elas só conhecem outros jogos ou outras aplicações graças aos banners, porque é um tipo de pessoa que não fica entrando na store, vai lá faz uma busca por palavra-chave, ou de repente ela não tem um monte de amigo que joga também para ficar indicando, né? Tem um monte de gente que adquire, que consome coisa nova vendo publicidade, né? Então no final das contas funciona assim, é só fazer meio que direitinho, tá? Para você calcular lifetime value é fácil, só você usar essa fórmula, né, e você encontra o valor do lifetime value do seu jogador. Mentira, na verdade o lifetime value até existe uma fórmula, essa aqui provavelmente deve ser uma das mais simples, mas no fundo você tem que somar o quanto que você acha de valor que esse usuário traz para você. E é uma variável muito doida, porque assim, lifetime value ela é em função de tempo, ou seja, tempo que a pessoa é seu jogador, né? Então tem gente que fica 2 dias só, ela joga 2 dias e não quer mais. Tem gente que fica 2, 3 anos, a pessoa vira fã, gasta pra caramba, tal. E o lifetime value no final das contas é uma média, né? Média de todos os seus usuários, quanto eles gastaram, quanto eles trouxeram de jogadores novos. Eu não falei aqui a terceira bolinha, mas um dos fatores que contam muito para aumentar o seu lifetime value é viralidade. E isso eu te dou um exemplo. Por exemplo, você tem uma pessoa que não compra nada, mão de vaca, não comprou nenhuma moedinha, nada, ele fica esperando o tempo passar para recarregar as vidas e vai lá e joga de novo. Só que essa pessoa toda semana ela mostra o jogo para alguma pessoa, para algum membro dele, que vai lá, baixa seu jogo, ela gosta e começa a consumir, começa a comprar coisas. Ou seja, é uma pessoa que tem um grande valor para você porque ela aumenta o seu fator viral, o tal do K-Factor, né? Que é o quanto que seu jogo cresce organicamente. E isso, o fator orgânico é provavelmente o elemento mais importante para todo jogo, principalmente para desenvolvedores independentes. Porque assim, a maioria dos novatos não tem dinheiro para comprar publicidade, para gastar dinheiro com marketing. A maioria dos jogos que começaram pequenos e agora são grandes, eles viraram hit, viraram assim, mundialmente populares, mais pelo poder viral do que pelo poder de marketing, tá? Por exemplo, primeiro Angry Birds foi assim, o Flappy Bird, vocês lembram do Flappy Bird, que virou, né, notícia, porque o cara, na verdade virou mais notícia até porque o cara roubou todos os assets gráficos do Mario 3 e botou no joguinho do passarinho, mas todo mundo daí baixou,
né? Porque todo mundo queria ver o jogo, simplesmente o cara fazia $50 mil por dia em ads, nessa brincadeira, nessa viralidade. Não gastou um puto, tá? E quais são os desafios então da monetização? De uma maneira geral, o grande desafio da monetização é apenas uma parcelinha das pessoas, de toda a base de jogadores, paga alguma coisa. Tá? Ou seja, então você pode sempre esperar que é sempre a menor parte das pessoas que tiram a mão no bolso e compram o jogo. Aqui, ó, 60% da receita de jogos vem de 0,13% dos jogadores. Apenas 1,35% dos jogadores gastam algum dinheiro. 50% dos jogadores pagantes fazem uma compra. Ou seja, você vê que todos os números assim, até te desanimam, tá ligado? Você, porra, cara, só isso de gente que consome. Então, o mais aconselhável é você utilizar mais de um meio para monetizar o seu jogo. Tem que tomar cuidado com algumas coisas. É certo o que você falou, em termos assim, quando eu penso em monetização, no sentido de distribuição, no sentido de quanto mais eu consigo deixar fácil para a pessoa comprar. Vamos pensar em jogos para PC. Jogos para PC, você vai lá no Steam, você tem um modo de pagamento via cartão, boleto, PayPal e mais um monte de outros lá. Inclusive tem PagSeguro e PayPal, que é a mesma coisa, sabe? Mas você vai mas é a mesma coisa. E tem outro que é cartão de crédito também. Mas é a mesma coisa também, porque dentro do PagSeguro você tem que botar o cartão de crédito. É que, na verdade, esse que é o ponto. Tem pessoas que se sentem confortáveis em, por exemplo, só vou comprar pelo PagSeguro. Porque eu já comprei por lá, eu sei que não é fraude, não rouba o número do meu cartão. Então, ela poderia ter comprado pelo outro método, sabe, que usa cartão de crédito e tal. E daí você vai lá, pega, por exemplo, pessoas que não têm conta bancária, não tem cartão de crédito, que é a maioria aqui no Brasil. Se você não botar boleto para ela pagar, ela não compra, né? Então, normalmente, quando eu falo assim, modelos de distribuição, modelos de pagamento, quanto mais melhor. Agora, modelo de negócio, se eu vou vender o meu jogo premium ou se eu vou vender ele in-app purchases, né? Compras in-app, ou se eu vou mudar um modelo freemium, aí o recomendado escolhe um modelo só. Porque normalmente é um modelo que serve para aquele gênero de jogo. Tá? Então, por exemplo, como é que você vai vender, por exemplo, que sentido faz você vender o jogo, paga $10 e fica com tudo, ou baixa de graça e depois fica comprando pacotes? Você cria uma confusão no usuário, você gera muita reclamação. E de qualquer maneira, um dos modelos vai se mostrar mais econômico para o jogador. O que vai acontecer? Um deles nem vai ser utilizado. Então você gastou muito tempo em tentar fazer um design ali para um e para o outro. Todo o seu esforço de marketing, porque quando você cria um modelo de negócio, todo o seu marketing de promoção é em cima daquilo lá. Né? Então você teria que criar um outro modelo de marketing também só por causa do modelo de negócio. Entendeu? Por isso que normalmente não é muito utilizado. Mas, como eu falei, é um jogo. Nada impede. Tá ligado? Não tem nenhuma lei que fala assim, proibido fazer isso. Eu conheci vários estúdios que tentaram fazer modelos diferentes, só que daí eu falei assim, não, agora eu vou começar a vender premium. Daí ele via que não vendia. Não, agora eu vou vender in-app purchase. Não, eu vi que não vem também. Não, então eu vou cobrar mais barato e daí já dou acesso de graça logo de uma vez. Tá? Só que daí então você percebe que a pessoa não teve foco, né, no negócio em si. O melhor planeja, faz teste, vê qual que é o modelo que os seus usuários se adaptaram mais e depois se esforça em promover exatamente aquilo. Tá. Marcos, tem uma pergunta aqui do Ivan Garcia. Uhum. Fala aqui, olá Marcos, eu sou aluno do Senac em produção e programação de jogos. Meu TCC possui uma forma de monetização que é free com in-app purchase. Beleza? Sim. Onde eu pretendo permitir que o jogador pague um valor no produto digital mais um valor Y se ele quiser a versão analógica do produto entregue por correio. Tá. Mais um outro valor ainda se quiser uma versão miniatura impressa em 3D. Tá. E tem uma quarta opção se ele quiser a versão cosplay entregue por correio. Tá. São vários itens. Sim. Aí a pergunta dele. É possível fazer a mesma coisa de maneira inversa, comprar os produtos e obter as versões digitais. Tá. E a pergunta dele é, crio o jogo em cima de uma propriedade intelectual existente ou crio minha própria propriedade intelectual, como por exemplo fizeram com Pokémon GO? Tá. A primeira pergunta
O caso dele é mais simples, porque nitidamente, na verdade, ele não está criando mecânica, modelos de negócio para o jogo digital separado. Ele simplesmente criou um bundle de produtos, ou venda casada. Né? Então você tem a possibilidade de comprar o jogo, o digital, e depois os produtos físicos e de acordo com o valor que a pessoa paga, entrega em casa, ou né, tem esses coisas. Até aí tudo bem, você não vai ter problema nenhum, porque o ponto central aqui é exatamente em relação a game design. Né? O modelo de negócio linkando com game design. Quando você muda o modelo de negócio, você transforma de free to play, por exemplo, quando você vai usar ou free to play ou premium, o seu game design, na verdade, ele muda. Porque se você é premium, você vai fazer um game design, vai preparar o jogo para ele estar completão quando a pessoa comprar. Se ela pagou, ela tem que receber tudo, modelo premium. O modelo free to play, você dá uma versão free e a pessoa vai comprando aos poucos o que ela quiser sob demanda, né? De acordo com o que você deixar ali para vender e quando vai comprar. Então, em termos de game design, se ele escolher o free to play, in-app purchase, beleza, todo o game design, o planejamento de produção e desenvolvimento do jogo está baseado no modelo de negócio free to play. Perfeito, não tem problema nenhum. Então, ok, você pode fazer isso do jeito que quiser. Você pode ver, tem o próprio Kickstarter. Alguém já né, participou de Kickstarter e tal? Você tem lá os pledges, diferentes níveis, né? Diferentes. Você pega só a cópia digital, depois a outra digital, mais a física, com mais uma camiseta autografada, enfim. Isso aí são maneiras de você conseguir, na verdade, criar linhas de receitas diferentes, mas não necessariamente em cima só do jogo. Né? Você está criando outros produtos que para a pessoa tem um valor e as pessoas podem achar, ok, beleza, quero isso aí também. Em relação a IP, propriedade intelectual, assim, de uma maneira de um ponto de vista comercial, assim, de negócio, óbvio, é muito melhor você, assim, a chance de você ter um jogo que venda mais, que tenha mais popularidade, que distribua mais, seja mais fácil de vender, é se você faz em cima de uma marca já existente, né? De um personagem, de uma IP já existente. Qual que é o problema aí? É a parte de licenciamento, né? Isso normalmente é o que pega. Então, por exemplo, vai tentar pegar a licença do Mickey Mouse para fazer um jogo, né? Vai tentar pegar a licença até por exemplo aqui no Brasil, da Turma da Mônica. Tem acho que 2 ou 3 estúdios só que conseguiram pegar o licenciamento do Maurício de Souza e justamente para conseguir ter autorização de produzir. Só que nesse caso, o dono da marca, ele tem várias maneiras de ele se relacionar no projeto. Ou ele vai querer ser sócio, ou ele vai querer participar da produção, ou ele vai fazer, enfim, né, tem várias maneiras. Mas de uma maneira assim, se for bem simples. Cara, óbvio, se você conseguir, se tiver um licenciamento de uma marca, de um personagem, de uma celebridade, ele vai te ajudar muito em você conseguir já compradores, né, jogadores. Porque tem muita gente que vai, de repente, querer jogar simplesmente porque já é fã daquela marca, daquela celebridade, daquele personagem. Tá? Mas eu posso te dizer também que, dependendo do grau de reconhecimento dessa marca, dessa celebridade, do produto, enfim, vai sair super caro para você conseguir pegar essa licença. Né? Ou seja, você tem que mostrar realmente que você vai conseguir vender milhões e milhões e milhões, por exemplo. Tá? Vamos lá. E aí, então, a gente até tá, por coincidência, começa a falar dos modelos, né? E eu te falo assim, o modelo premium é, no final das contas, é o modelo mais antigo que existe, que é realmente quando você não tinha como dar uma amostra do jogo, né, antes da pessoa decidir comprar. Então, quem aqui é da época que ainda comprava os jogos de caixinha, né, em DVD para instalar no computador, então, não tinha como você fazer meio que um freemium daquela época. Às vezes você tinha umas revistas que tinham um demo, né, que ok, é quase, mas ainda não era um modelo de negócio já pensado como é hoje. Qual que é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é você consegue
prever melhor o seu potencial de receita, se você já souber mais ou menos qual que é a sua taxa de vendas. Por exemplo, se eu fizer uma propaganda, mostrar para 1000 pessoas, 3% vão comprar. Ok, beleza, então eu sei que o meu retorno vai ser em cima desses 3%. Então você consegue planejar todo o seu marketing, de repente, em cima dessas métricas. Qual que é a desvantagem? É um modelo que está meio que em desuso, porque a maioria das pessoas hoje ela quer ver a coisa antes, quer sentir antes, e o problema é, todo mundo faz isso já. A maioria dos jogos tal, então já distribuem os jogos de graça para você daí querer comprar ou não. Então eu diria que o modelo premium é um modelo que está meio que já ficando meio que obsoleto, né? Mas ainda você tem obviamente você tem muitos publishers que conseguem trabalhar isso aí. Por exemplo, você vê jogos mais hardcore, jogos mais pesados para mobile, eles são assim, porque você não vai instalar 800 mega de demo no seu celular. Então, normalmente quando a pessoa já quer mesmo, fazer, já vou gastar 1 GB do meu celular para jogar um jogo, a pessoa provavelmente já é um perfil de usuário assim, que ela não vai ligar de pagar. A questão, o desafio é quanto que você vai cobrar dela, né? O modelo premium, ele tem então, na verdade, como todos os outros modelos, mas ele tem sempre, então, que você tem que prestar atenção quando pensar em negócio, que existe um distribuidor no meio. Seja um marketplace, uma Steam da vida, o Google Play, e esse cara aqui ele te impacta no seu negócio porque você tem que pagar uma comissão para ele, né? Esse que é o ponto. Então, distribuição física ou distribuição digital, você tem vários modelos que funcionam no modelo premium. É um modelo mais fácil também de você trabalhar, por exemplo, promoção, né? Então eu conheço muitos estúdios que eles fazem mais dinheiro, na verdade, quando o jogo já ficou velho. Porque eles começam a vender os bundles, né? Então, tipo, o jogo originalmente era 29, só que daí o cara começou a fazer dinheiro mesmo, começar a botar dinheiro todo mês no bolso quando começou a botar no Humble Bundle lá. Vender o jogo a 99 centavos e tal. Porque daí tem um monte de gente e realmente o cara ganhou daí na escala, tá? Mas funciona, inclusive em jogos premium, que funciona bem se você sabe trabalhar promoção, saber os timings das stores, né? Tem uma galera que já sabe exatamente quando o Steam vai começar a fazer um tipo de promoção e tal, e então fica segurando ali as coisas justamente para aproveitar nesse momento. Você falou, né? Valor mais baixo, compra às vezes nem joga, tem vários. Vários, isso que eu falo. Você compra por impulso, você pega perfis de jogadores diferentes, né? Esse que é o ponto de monetização. Quanto mais perfis diferentes você pegar, melhor para você. Que outros modelos, ok. Em mobile também tem os modelos premium, os marketplaces que você faz o download direto do APK no seu celular, não passa por uma store, por exemplo. Na China é muito comum esse tipo de... Eu acho que um dos exemplos mais é do Monument Valley, que realmente é um jogo fantástico. A comissão hoje, por exemplo, é 30%. Quando eu falo assim, olha, o cuidado tem que ser justamente no seu intermediário, porque é um modelo de negócio seguinte. Cara, você tá na mão deles, entendeu? Se ele resolver falar assim, agora é 40%, agora é 50%, eles falam assim, porra, mas é muito caro. Eu falo assim, se não quiser, você tira o seu jogo da história, né? Então, esse que é o grande, quando você for daí se preocupar em termos de negócio, imagina que você vai fazer um planejamento para daqui 4 anos do seu jogo, porque você está pedindo investimento para algum fundo, para ele te financiar um projeto, alguma coisa assim. Você vai montar seu business plan, você põe todos os números, inclusive, por exemplo, quanto que você gasta de comissão para distribuição. Imagina que daí o cara aprova e fala assim, não, beleza, tá aqui seu dinheiro, só que daí deu 6 meses, o marketplace aumentou o negócio de 30% para 50%, ferrou todo o seu plano. De repente você não vai conseguir cumprir com as suas obrigações financeiras, né, para pagar o investidor. Ah, tá. Tá bom.
modelos freemium. Freemium, então, é o que a gente acabou de falar, que... Não, na verdade, não é o que a gente acabou de falar. A gente estava falando do free-to-play. Freemium é o modelo que, na verdade, que é o... Não chega a ser o que você paga, paga e leva o jogo todo, mas esse sim é um modelo que você consegue degustar um pouco e depois você só tem a opção de fazer uma compra, um pagamento e ter o jogo todo. Para vocês entenderem aqui, ó, se eu for extrapolar para sair de jogos e ir um pouco, por exemplo, para outros tipos de aplicativo, eu tenho aqui, quer ver? Active, tá. Steam. O Steam é o último lá da direita, tá? Steam é a plataforma que mostra que esse modelo freemium funciona, tá? Porque a maior parte dos jogadores dos jogos lá, eles são nesse modelo. Se você pega, por exemplo, SoundCloud é aquele site de som, né? Para baixar música, para você subir música também. Só 0,2% das pessoas que pagam alguma coisa, que é o modelo freemium, ou seja, ou você usa de graça limitado, ou você paga e daí você tem acesso a tudo. Então depende muito do tipo de negócio que você tem, que você pode usar esse modelo, né, esse modelo de venda. E como eu falei, não tem muito como saber assim de antemão. Obviamente, você está fazendo um jogo puzzle de pedrinha, aquele de match 3, é melhor você ir para o modelo que está todo mundo indo, que é o free to play, vai comprando moedinhas, aquela coisa toda. Ou se está todo mundo indo para o freemium, vai por esse modelo. Aqui no Brasil, um dos exemplos mais relevantes, assim, recentes, é o do estúdio da Queries, que é lá do Sul. Esse Horizon Chase, ele realmente teve um desempenho comercial super bom e eles resolveram, na contramão de todo mundo que estava indo meio que pro free to play, né, de comprar conteúdo à parte, cada vez mais. Não, eles pegaram, então já faz o unlock do jogo todo, e essa estratégia deu super certo. O Super Mario também, né, ele também é o modelo freemium. E o free to play. Free to play é o mais conhecido, que todo mundo então já está mais acostumado. Qual que é a vantagem de um modelo free to play? É que realmente o seu poder de monetização é quase infinito. Infinito porque assim, se você realmente conseguir sempre manter atualização de conteúdo, lançar coisa nova, ter sempre conteúdo novo para ser adquirido, as pessoas realmente elas vão comprando até elas não aguentarem mais, né? Então, ou seja, então tem essa vantagem. A desvantagem é que você achar o balance de compra, de venda, né, na verdade, dos ads é muito difícil. A porcentagem de jogos que tem sucesso comercial, e eu digo sucesso comercial, o que é? É realmente dar grana suficiente para pagar a operação, pagar o estúdio, ao ponto de não fazerem os caras fechar daqui 1 ano e meio, 2 anos, tá? É muito difícil, ou não é que é muito difícil, assim, por enquanto são poucos os estúdios, os jogos que conseguiram acertar o balance certinho, assim, olha, o que eu vendo, o que eu estou vendendo aqui no meu jogo pelo preço tal, ou seja, acertar o valor de pacote de moedinhas, por exemplo, pacote de itens que você está comprando, ao ponto de fazer as pessoas realmente, não, eu vejo vantagem, vejo valor agregado em comprar isso aqui. A maioria dos jogos que falham nesse modelo é que realmente as pessoas não compram nada. Daí o estúdio tem que tentar sobreviver de rewarding vídeos, né, que é justamente fazer a pessoa jogar mais vendo um trailer. E isso não é in-app purchase. In-app purchase é a pessoa passar o cartãozinho de crédito ou usar a conta do Google Play ali para acreditar a grana e comprar um conteúdozinho, tá? Então acho que talvez a desvantagem do modelo de free to play é porque, provavelmente se você está no primeiro, segundo, terceiro jogo ainda, provavelmente você não vai acertar a mão ainda. Então você tem que passar por muitas experiências em jogo free to play, o que eu falo é passar por experiência
é, na verdade, colher métricas. Todas aquelas métricas que eu falei para vocês do funil de conversão, né, do promoção, assim, número de pessoas impactadas, número de pessoas convertidas, número de pessoas que instalaram o seu jogo, número de pessoas que fizeram uma compra depois de um dia, número de pessoas que jogaram mais de 5 vezes. Todas essas métricas, o estúdio que consegue ter controle dessas métricas todas, normalmente ele já está pronto para fazer o free to play, porque ele sabe exatamente, assim, olha, se minha conversão de usuário pagante em dentro de 20 dias não acontecer numa taxa de 20%, o negócio já não vai dar dinheiro, porque eles já sabem aonde que desencadeia, tipo, ter mais ou menos gente já convertendo lá no início do processo, sabe? Então, assim, é super complicado mesmo. Envolve muito mais do que simple game design. Ele envolve um baita de um estudo super, assim, matemático, financeiro, estatístico. Se vocês tiverem a oportunidade, por exemplo, de conhecer, forem visitar um grande estúdio, tipo uma EA, uma Ubisoft e tal, cara, você vê lá, quem não é do marketing e da área de financeira, assim, tal, e for da parte de TI ou tech, acho que 50% da galera que está lá são estatísticos e matemáticos. Não é nem a galera de programação, não é nem engenharia de computação, não é nada disso. É físico, estatístico e matemático. Porque o business é todo em cima de estatística. Hoje se fala muito, por exemplo, em uma teoria que é churn prediction. Churn é quando um usuário sai do seu jogo. É a taxa de usuários que deixaram de sair do jogo. Eles estão criando algoritmos para tentar saber quando que um usuário vai largar o seu jogo. Entendeu? Assim, quem faz isso muito bem, por exemplo, é King, o Candy Crush. Quem já jogou Candy Crush, alguns jogos da King, já percebeu. Tá lá jogando, tal, você não compra nada. Daí você fica 100 vezes na mesma fase, de repente você joga ali e o negócio passa, quebra todas as pedrinhas e você passa de fase. Você não entende como. Sendo que... E o que eles fazem, na verdade? Eles conseguiram desenvolver uma forma que para cada usuário, para cada jogador, ou seja, não é uma regra que é a mesma fórmula para todo mundo, para cada jogador ele sabe se você tem mais paciência ou menos paciência que os outros. Sabe? De acordo com como você joga, de acordo com o seu histórico em outros jogos e um monte de coisa assim. Então, por exemplo, quando ele percebe que você está demorando muito numa fase, ele pega e ele deixa mais fácil, ou ele começa a te lançar umas promoções de 90% de desconto para comprar lá as vidinhas, comprar booster, essas coisas. Então eles conseguem equilibrar meio que a base de usuários de acordo com o quanto de engajamento que elas têm. Enfim, aqui então os exemplos que vocês já conhecem todos. Pokémon, recentemente, então, é um dos maiores exemplos, né? Pokémon é um grande exemplo do IP. Que esse jogo aqui, por exemplo, foi a Navent, né, que fez, não foi nem a Nintendo, nem nada. Os caras deram uma... Tipo, provavelmente a popularização desse jogo foi por causa justamente dos fãs de Pokémon. E não por causa de pessoas que gostam do estilo de jogo. Para começar, pouquíssimos jogos tinham sido lançados no modo de realidade aumentada. Aliás, até o Pokémon ser lançado, o pessoal já estava falando da morte da realidade aumentada. Já estavam vendo pouca aplicação, a não ser para algumas aplicações mais corporativas e tal. Mas para game, o pessoal meio que já tinha quase que estava abandonando. Inclusive levantaram a discussão, ele falou assim, volta do RA, daí um monte de gente começou a se empolgar, começou a desenvolver também mais projetos em RA e tudo mais. Aqui a mérito só de curiosidade, mas dos jogos, por exemplo, jogos para iPhone, que mais venderam em janeiro de 2017. Clash Royale, daí na época... Daí Pokémon, Candy Crush, Game of War, Mobile Strike, Clash of Clans, Candy Crush, Toy Blast. E aqui uma coisa bacana. Se vocês forem ver para PC, que lá detém a maior parte da grana do mercado e tudo mais, vocês lembram daquela lista de jogos, né, que os mais caros, inclusive, que eram para produzir, que mais ou menos eles são os que mais venderam também. Mas pode ver, é só hardcore.
só jogo hardcore, né? Massive multiplayer, shooter, tarará. Por quê? Gente, porque console e PC é uma baita de uma máquina para você rodar o jogo no talo mesmo. É para isso que serve PC, é para você justamente poder jogar esse tipo de jogo. Provavelmente muitas das pessoas que jogam o Destiny, o Call of Duty e todos lá, eles jogam Clash Royale também, jogam Pokémon Town, só que eles jogam numa outra plataforma, né? Então, o importante é meio que se ligar que cada plataforma atinge um público diferente e um gênero de jogo diferente. Modelo free. Aqui sim, então, dos ads, tá? Quem tinha me perguntado de ads aquela hora, aqui é ads. E aqui, então, vale até uma ressalvazinha. O modelo de monetização por ads em jogos de graça, ele é tão avançado hoje, tão avançado, que se você der uma olhada no mapa do ecossistema de empresas que compõem o ecossistema de jogos, envolve fabricantes de console, fabricantes de periféricos, os desenvolvedores de software de framework, por exemplo, sabe? Pega todo mundo, mídia, veículos especializados, não. A quantidade de empresas que oferecem soluções de monetização, como a minha, por exemplo, que eu apresentei no começo, é um dos mercados mais competitivos, porque é um dos mercados que mais tem dinheiro. E porque, em tese, é fácil para o desenvolvedor realmente criar uma forma de gerar dinheiro mais fácil do que, por exemplo, tentar fazer um in-app purchase. Normalmente é um modelo de entrada para o desenvolvedor que quer começar a realmente então, pegar o feeling de negócios para suas produções. Então, ou seja, aqui, para você monetizar bastante, no fundo, o que você precisa? Você precisa de audiência, né? Ou seja, você precisa que seu jogo seja jogado. É como televisão, é como qualquer propaganda. Na televisão, por que a Globo custa mais caro? Né, a propaganda lá. Porque a Globo tem mais gente que assiste os programas. Né? Por que o horário do jornal, né, no Jornal Nacional e da novela é o mais caro? Porque tem mais gente assistindo. Então, a monetização, a ads em mobile também, no final das contas, é a mesma regra. Ganha mais quem tem mais audiência, né? E quem tem mais anunciante. Parece meio óbvio. Mas, no fundo, é assim que funciona, e até para explicar como é que a tal da Ad Network funciona. Então, por exemplo, você vai fazer você faz um joguinho aí e você quer fazer, quero botar uma forma de colocar banner no meu aplicativo. Como é que eu faço isso? Na verdade, já existe uma solução pronta. Você vai chegar em uma das dezenas de empresas que existem, pode ser Google, a Google tem uma empresa que faz justamente uma solução de anúncios para o seu aplicativo, que chama AdMob, mas é do Google, né? Então, e simplesmente o que é? É um SDK, é um componentezinho que você vai integrar, implementar dentro do seu APK, do seu jogo. E você vai lá mapear onde que você quer que apareça o banner no seu aplicativo ou no seu jogo, qual que é o formato que eu quero que apareça, se é um banner, tá? Ou seja, o negócio é tudo mastigadinho. Você só precisa se preocupar e ficar imaginando no seu app, no seu jogo, onde que você quer que apareça os ads. E daí tem essa empresa, as várias empresas que já te dão um negócio pronto. E ele fala assim, integra isso aqui no seu aplicativo e o negócio vai começar a aparecer e você vai começar a ganhar dinheiro. Mas, por trás, existe um baita de um negócio complexo pra caramba. Inclusive, no meu curso de monetização mesmo, eu tenho um curso só de monetização de ads. Para quem quer aprender a integrar uma solução de ads, coisa. Para você realmente conseguir fazer dinheiro e ficar fazendo, agora eu aprendi a fazer dinheiro, eu sei como maximizar o meu potencial de receita, no fundo você tem que entender um pouquinho como que funciona o ecossistema de publicidade no mundo assim. Como é que funciona a publicidade? Como é que um anunciante dá dinheiro para alguém, para esse alguém depois, para essa empresa chegar e conseguir depositar essa grana na sua conta, né? Então, só para tentar mostrar rapidinho, aqui na bolinha de baixo, que é a Ad Network, esquece as outras, olha só do lado esquerdo o advertiser, que é o anunciante, no meio tem a Ad Network, que é essa empresa que você vai contratar, vai usar para mostrar banner para você,
e o publisher, que é você. A Ad Network, ela simplesmente é uma empresa que ela faz uma parceria com você, e ela fala assim, dá o seu app aqui que eu vou jogar anúncios dentro do seu aplicativo. Ou seja, me dá o seu inventário de impressões, me dá os seus espaços de publicidade que eu vou vender eles para você. Então, a Ad Network vai nos anunciantes, fala assim, olha, eu tenho milhares de aplicativos com espaço para rodar banner, um deles lá tem esse pessoal daqui de jogos também, tá interessado em fazer anúncio nesse tipo de aplicativo? Daí o anunciante fala assim, beleza. Acorda o preço, na verdade hoje o preço é tudo meio que tabelado mundialmente, mas enfim. Daí esse cara paga a Ad Network roda esses banners no seu aplicativo e dependendo de quantos você mostrou banners lá do seu lado, você é remunerado por isso. Então, de uma maneira bem simplista, é um processo tranquilo, porque é um modo de você vender publicidade sem ter que você vender a publicidade. E para quem trabalha vive de publicidade, tipo revista, jornal, televisão, tal, o mais difícil é vender. Tipo, é ter uma pessoa que vai lá no anunciante e fala assim, quer comprar um espaço comercial aqui no Jornal Nacional? Esse é o mais foda. Né? Então, imagina, se já é difícil vender no Jornal Nacional, imagina pra mim que eu tenho o game do Marcos aqui, que é um jogo feio que ninguém nunca ouviu falar, tal, mas tem um pouco tem ali umas milhares de impressões, até daria para fazer um dinheirinho. Uma solução dessa é o que serve para mim, porque o anunciante não está querendo saber se é meu mesmo, se é eu, Mariano. Não, ele sabe que tem o meu ali no meio de vários outros apps da mesma categoria, e é isso que o anunciante quer. Então, quando o anunciante está procurando por segmentação, tipo de usuário. E aí, você tem vários casos, inclusive, de jogos que faturam tanto quanto os hardcore games. Né? Por exemplo, esse jogo, Ant Smasher, é um jogo super antigo, inclusive é de um estúdio do Brasil. Se vocês procurarem no Wiki, procurarem depois lá na Play Store e tudo mais, esse foi o jogo mais baixado ever da história, esse Ant Smasher. Ele tem, sei lá, centenas de milhões de downloads. Vocês terem uma ideia, fazer uma conta bem boba. A cada 1000 banners é o padrão de mercado, tá? São as definições de precificação de publicidade no mercado. O mercado vende publicidade por CPM, ou seja, custo por 1000. 1000, o que é? 1000 vezes que você mostra um banner. Para cada 1000 banners que você mostra, ele te paga X dinheiro. A média hoje, sendo até meio otimista, $1. $1 para cada 1000 vezes que você mostrar um banner. Tá? Você ganha $1. Se você tem, então, um aplicativo que te gera 10.000 page views por mês, provavelmente você vai ganhar mais ou menos, então, $10. Né? E assim vai. É essa a conta que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho um cliente da empresa, é um rapaz, o cara deve ter 21, 22 anos. Ele era analista de negócios da Serasa, tal, nada a ver, ele fazia análise de sistema lá, tal, e ele aprendeu a desenvolver em Android, vendo tutorial na internet, e ele fez lá um app da Bíblia Online, que nada mais é que um app que você consegue ver ler a Bíblia ali. Tal. O negócio começou a viralizar de uma maneira, ele não investiu nada em marketing, nada, simplesmente botou ali uma comunidade ou outra, o negócio começou, ele já teve mais de 8 milhões de installs. Hoje ele vive só desse aplicativo. Ele deve gerar por dia, mais ou menos, uns $200 por dia. Só com esse app. O app, gente, desculpa, é feio. Super simples assim, tal, mas tem um público que realmente que quer aquilo. Não precisa, ou seja, para você ler as mensagens, né, religiosas, provavelmente a pessoa não precisa que seja em 3D, animado, aquela coisa. O negócio cumpre a função.
né? Então, essa que é a grande sacada do produto. O produto ele tem que entregar o que ele se propõe a entregar. Se vai entregar texto, entrega texto. Se vai entregar vídeo, entrega vídeo. Não precisa, né, florear tanta coisa. E o negócio funciona, é estável, não dá crash, né? Porque por ser super simples de ter sido desenvolvido, não dá crash, não dá nada, né? Então, e funciona. Esse piano tile também foi, esse bannerzinho que tem ali, então onde aparece o banner. Então você imagina, cada vez que você joga uma partidinha dessa, dura 20 segundos. A cada 20 segundos você tem um refresh de página, aparece um banner. Né? Então, se a cada 20 segundos você tem um banner, se você jogar 10 minutos ali, quantas impressões de banner você já teve? Né? Então, você vai fazendo esse tipo de conta. A quantidade de impressões de banner que você consegue ter no seu aplicativo. Tá. Flapbird, que a gente até comentou aqui no começo, mas também é exemplo de um jogo que fez muito dinheiro com ads. E aí, a gente volta para o ponto que alguém tinha me comentado, mas tem gente que não gosta de ads, né? Ou que tem ads que realmente atrapalha a navegação e tudo mais. Realmente, inclusive esse é um dos cuidados que todo mundo que trabalha com monetização em jogos tem. E vocês podem ter certeza que cada vez mais todas as partes envolvidas, tanto o publisher, né, o desenvolvedor, como as próprias ad networks que eu comentei, todo mundo tem um cuidado justamente de tentar levar um ad para um usuário de uma maneira que não seja desagradável, né? Ou seja, que não quebre a experiência de uso. Então, por exemplo, você tem cada vez mais exemplos de anúncios que são contextualizados, chamados native ads, né? Tá vendo? Ele não é um banner que fica cobrindo toda a sua página, ou seja, ele sempre, cada vez mais você vai começar a enxergar publicidade dentro dos jogos de uma maneira mais contextualizada, seguindo o mesmo padrão de look and feel, né? Seguindo o padrão de cor, de fonte, aquela coisa toda, aparecendo nos momentos certos. Tá, vou dar um exemplo super bacana, assim, as ad networks, elas oferecem, por exemplo, elas te ajudam, né, quando você vai botar uma solução, elas falam assim, olha, eu tenho um formato aqui que vai aparecer para você só quando, por exemplo, o telefone tocar no meio do gameplay. Então você imagina a situação, você está lá jogando, tocou o telefone, é importante, você precisa atender, o jogo normalmente pausa, né, o jogo pausa para você atender a sua ligação. Depois que você termina a ligação e volta para o jogo, aí sim que volta para o jogo, mas com um banner em cima, com uma publicidade ali. E essa publicidade ela funciona bem demais, ou seja, muitas pessoas clicam, muitas pessoas interagem com aquele anúncio e ninguém reclama. Por quê? Porque ela não estragou a experiência de navegação do jogador. Porque a pessoa, quando ela atendeu o telefone, já tinha acabado ali, né, já tinha broxado ali naquela hora. Então, na hora que ela voltou pro jogo, ela estava ainda naquele momento e falou assim, já que eu já tinha parado mesmo, deixa eu aproveitar para ver esse anúncio ou fazer. Você entendeu? Então, é o momento psicológico da pessoa, não simplesmente o impacto visual que influencia, mas também o momento que a pessoa vai receber aquele ad. Tem um formato de anúncio que funciona bem para alguns tipos de aplicativos, que é quando você clica no ícone do aplicativo para ele abrir e ele começa a carregar e ele carrega mostrando um anúncio ali. Né? Então, ou seja, é um momento que a pessoa ainda não estava engajada no aplicativo em si. Então, às vezes, funciona. Enfim, essa que é a inteligência que o designer tem que ter. Tipo assim, não, quero usar ads, mas vou botar ads em momentos que as pessoas não vão chiar, tá? E óbvio, hoje você tem uma infinidade de opções de ad networks que são especializadas em categorias de aplicativo, tem ad network que só faz propaganda de jogos em aplicativos de jogos, tem gente que é especializada só em formato de vídeo, pessoal que é especializado só em formato de native ads e tudo mais.
Então, assim, você tem opções, você tem como não deixar o negócio intrusivo. Esse aqui é um modelo que aquele exemplo que a gente falou do reward em vídeo, né? Que é, você olha isso aqui na verdade é a propaganda já. Então, watch a video for another life. Tipo, você vai clicar ali, você vai ver um vídeo, faz parte do gameplay, porque assim, você vai ganhar mais uma vida a mais, então, ou seja, faz parte do processo ali, né? Do gameplay. Aqui também outras maneiras de mostrar o anúncio totalmente contextualizado. Enfim. E aqui daí, de novo, repetindo aquele gráfico que eu tinha mostrado dos que tipos de formatos de monetização que são mais usados hoje. E Ads é o mais usado em termos de número de pessoas, tá? Óbvio, você pega as empresas de Candy Crush, tal, a monetização por Ads é bem menor ou quase inexistente. Mas se for contar, a maioria das pessoas que começam a desenvolver aplicativo, o jogo, começam tentando monetizar primeiro com Ads, porque é mais fácil. E aqui mostra o quanto que o crescimento em advertisement, a grana que os anunciantes estão gastando em mobile, o salto, né? Então, o azul do vermelho para o verde é de um ano para outro, né? De 2010, 2011, 2015. Então, quanto que aumentou, para vocês terem uma ideia. Então, ou seja, não é um modelo que está morrendo. Ou seja, tem menos gente reclamando dos ads do que se parece. A gente está com pouco tempo, então eu só vou dar uma passada aqui em relação a Adver Games, que todo mundo sabe o conceito. Né? O modelo de negócio, na verdade, não existe modelo de negócio, porque Adver Game normalmente é um serviço, né? Uma prestação de serviço. O desenvolvedor, então, acorda um preço com o anunciante. Não sei se é 18,5? Não. E o desenvolvedor acorda um preço com o cara que está contratando o serviço. Normalmente é uma marca que vai fazer um jogo patrocinado, alguma coisa assim. E é isso, né? Então não tem essa preocupação de distribuição, fazer propaganda, in-app purchase, aquela coisa toda. Você está prestando um serviço para a pessoa. No fundo, você não está nem aí se o jogo vai ser popular ou não. Serious Games, todo mundo já ouviu falar também, mas uma opção de negócio é justamente você desenvolver plataformas de jogos que não têm o propósito simplesmente de diversão, mas usar para treinamento, educação. Tem muitas escolas hoje que usam plataformas, né, de jogos para ensinar inglês, para ensinar matemática, tudo mais. Eu mesmo já participei de vários projetos de treinamento corporativo, que a gente desenvolveu plataformas de gamificação, simulando processos reais, mas aí a gente jogava no digital para as pessoas fazerem treinamento, super comum, mas também é um modelo de negócio que normalmente é contratado, né? Você não depende, você, será que vai ser um sucesso ou não? Não, a pessoa está te contratando para fazer aquilo, esse é o sucesso. Se você entregar ele inteiro funcionando, é porque foi um sucesso. Bom, na verdade era isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Eu ia falar aqui um pouco de preço dos jogos, mas a gente já comentou, na hora que a gente estava falando dos exemplos, a gente já comentou. Eu não sei se a gente tem algum tempinho para alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida, tal, mas de qualquer maneira, a apresentação toda eu vou deixar disponível aqui com o Lucas, daí depois você disponibiliza para a galera. Os meus contatos também vão ficar aqui. Vocês sintam à vontade de entrar em contato comigo, perguntar qualquer coisa, se precisarem de alguma ajuda, de uma dica, uma orientação, se quiserem contratar algum serviço também, óbvio. Tá? Então, canal aberto com vocês todos. Tá? Beleza. Obrigado, Marcos. Tem uma perguntinha do Ivan aqui. Você não quer responder ele direto online por aqui? Pode ser? Pode, ou é muito difícil? Fala aí. Não, vamos lá. Vamos que porque de repente todo mundo quer saber. Ele pergunta, acredita então que existe aplicação para neurociência e engenharia social nos jogos para fomentar a venda de produtos e retenção de usuários? Com certeza tem. Inclusive já deve ter, já vi projetos justamente no tema. Tá? Então sim. Sim. A resposta é sim. Beleza, é só Sim. isso. Então, beleza. Então, beleza. Gente, obrigado pelo tempo de vocês aí. Eu sei que o tema é meio pesado, não tem tanto glamour. Queria realmente ter mostrado mais vídeo, mais
mais gameplay e tudo mais, mas, quem quer ganhar dinheiro vai ter que ficar mexendo com Excel mesmo, porque é onde dá pra ver os números, tá? Mas valeu, obrigado pela oportunidade aí.